São alguns dos temas para análise com Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. Que comentário é que lhe merecem estas conclusões da auditoria forense ao BES, que conclui que Ricardo Salgado praticou atos dolosos de gestão ruinosa e desobedeceu por 21 vezes ao Banco de Portugal? Bom, o que eu acho que estes últimos dias têm demonstrado é que há uma certa contradição ética entre dois daqueles que são os principais campeões das políticas da austeridade. Porque em 2011 houve duas personagens centrais em relação ao chumbo do PEC 4 e em relação ao resgate financeiro. Por um lado, precisamente Ricardo Salgado, que em representação da maior parte dos bancos portugueses veio exigir ao Ministro Teixeira dos Santos e depois mais tarde ao Primeiro-Ministro José Sócrates que fosse feito esse mesmo pedido de resgate sob o argumento de que não ia continuar a financiar quer a economia portuguesa, quer o próprio Estado português. E depois o segundo, no fundo, o porta-voz dessa mesma estratégia foi também Pedro Passos Coelho. E, portanto, estas divergências entre aquilo que é a sua conduta pública e aquilo que é a sua atuação não privada. Também convém depois vir a esclarecer isto, porque estes factos são factos, obviamente, que estão legalmente enquadrados e que, para além do mais, são do domínio público na medida em que interferem na economia e no cumprimento de deveres, não só deveres jurídicos, mas também deveres fiscais e contributivos. Olhamos aqui ainda para a auditoria que diz que foram concedidos 2 financiamentos a administradores do grupo sem cumprir as regras e que houve um aumento de crédito em 500 milhões de euros através de empréstimos que contornavam as indicações do Banco de Portugal. Que consequências é que pode haver para Ricardo Salgado? Que consequências é que pode haver depois destas conclusões? Bom, vamos lá. Tem-se falado bastante na expressão gestão ruinosa. Em bom rigor, esta expressão não é uma expressão técnica do ponto de vista jurídico, na medida em que até há uma contradição no Código Penal português, porque, eventualmente, do ponto de vista criminal, podemos estar aqui a falar de um crime de insolvência dolosa ou de insolvência negligente do BES. Portanto, foram praticados atos que são lesivos, no fundo, da massa patrimonial dessa mesma empresa, neste caso desta instituição de crédito, e, portanto, é possível, eventualmente, eu não conheço ainda em detalhe a auditoria da Deloitte, mas se o Ministério Público achar que há indícios da prática desse crime, eu noto que, pelas informações que circulam na comunicação social, esta gestão ruinosa ocorreu durante 4 anos consecutivos. Portanto, não estamos a falar só naquele período final de gestão do BES, em que houve uma tentativa de retirada de capital do BES para proteger determinadas sociedades, e aqui entra um outro potencial crime, que é o crime de favorecimento de credores. E em relação ao favorecimento de credores, uma das principais notícias da auditoria é que o dinheiro que estava, no fundo, canalizado para o pagamento do papel comercial do BES, neste momento temos um conjunto de credores do papel comercial do BES que estão a reclamar os seus créditos e a quem não é pago esse mesmo valor. 80 milhões foram canalizados para o BCP, 20 milhões foram canalizados para o Montepio e 740 milhões foram distribuídos entre clientes individuais de private banking e outras entidades institucionais que tinham relações de domínio com o BES. Ou seja, apesar desse dinheiro estar canalizado para saldar as dívidas do papel comercial do BES, pelos vistos foi utilizado para favorecer alguns credores com os quais a administração do BES aparentemente tinha relações privilegiadas. Só este facto já é bastante preocupante. Por outro lado, há também 439,6 milhões de euros não justificados, sem documentação. Portanto, não se percebe qual é a origem sequer desse dinheiro que constava de uma conta escrow do BES. O que faz também suspeitar, obviamente, e isto terá que ser devidamente depois investigado pelo Ministério Público, pelas autoridades policiais, se haveria aqui ou não dinheiro ilicitamente obtido, designadamente por via de branqueamento de capitais. Há dúvidas sobre quais eram os fluxos financeiros dentro do próprio BES. Enfim, muitas dúvidas e muitos clientes a reclamarem o dinheiro e a dizer que investiram poupanças de uma vida e que não sabiam dos riscos envolvidos nessas aplicações. Pronto, daí eu estar a falar no tal crime de favorecimento de credores, porque aparentemente dinheiro que devia estar seguro em relação a alguns investidores foi utilizado para pagar a outros credores. Eu também queria fazer uma outra referência, é que curiosamente
claramente no ordenamento jurídico português, não há um crime de gestão danosa do setor privado. Só há um crime de gestão danosa no setor público, que é punível até 5 anos. Portanto, um administrador de uma empresa pública pode ser, de facto, julgado pelo crime de gestão danosa e punido até 5 anos. Curiosamente, há um lapso na lei? Eu acho que isso é um sinal histórico da data em que o Código Penal foi originariamente aprovado, em 1982, em que tínhamos uma economia ainda muito assente em empresas públicas e, portanto, nacionalizada, e, porventura, desse ponto de vista, a legislação portuguesa talvez merecesse alguma adaptação. Há pouco falava também de Passos Coelho. A verdade é que as dívidas de Passos Coelho têm estado na ordem do dia, as dívidas à Segurança Social. Passos Coelho diz que não é perfeito, mas calculo que não se espera que seja perfeito, mas que seja, assim, cumpridor das suas obrigações. Eu também gostava de esclarecer um aspecto. Eu acho que aquilo que deve ser aferido nesta discussão não é propriamente... Não devemos formular um juízo ético sobre a conduta da pessoa em causa, mas devemos formular um juízo político. E há, eu diria, 3 razões para nós formularmos esse juízo político. E que razões são essas? É que esta conduta da pessoa que hoje em dia é titular do cargo de Primeiro-Ministro é completamente contraditória com o discurso político que ele sustentou ao longo dos últimos 4 anos. Porque as 3 linhas de ação desse discurso político eram estes. O Estado português não tem, neste momento, um déficit orçamental equilibrado e tem uma dívida pública excessiva porque, no fundo, contraiu gastos excessivos. Os funcionários públicos têm demasiados privilégios. Os pensionistas têm mais direitos do que aqueles que deveriam efetivamente ter. O governo anterior foi excessivamente despesista. O que é que se está a verificar? Mas, nesse sentido, também será eticamente reprovável. O quê? A conduta dos anteriores governos? Não, a conduta do Primeiro-Ministro que não pagou. Mas era isso que eu tentava desmontar. Vamos lá Social. ver. Eu acho que o principal, a pedra de toque aqui não é avaliar o indivíduo Pedro Passos Coelho, mas o político que teve um discurso nesta linha e que é desmentida pela sua conduta. E porquê que digo isto? Porque aquilo que se está a provar é que o Estado português, neste momento, não tem recursos públicos para garantir, por exemplo, reformas, porque houve muitos contribuintes que deviam ter pago as suas contribuições e não as pagaram. Porque é que aquele discurso também do atual governo de que havia um desfazamento entre o setor público e o setor privado? Eu desconheço situações em que os trabalhadores do setor público não descontem as suas contribuições, seja para a Segurança Social, seja para a Caixa Geral de Aposentações. No caso do cidadão Pedro Passos Coelho, aparentemente há esta possibilidade de, no setor privado, haver este desfazamento entre os rendimentos efetivamente declarados e os rendimentos auferidos. E há aqui uma dúvida. Passos diz que nunca foi notificado pelos serviços. Foi um erro dos serviços ou foi um lapso do contribuinte? E também saber porque é que a dívida do Primeiro-Ministro nunca foi participada para a execução fiscal. Certo. Também convém esclarecer então essa situação. Os prazos de prescrição em relação às dívidas à Segurança Social mudaram. Até 2000 o prazo de prescrição era de 10 anos, o que quer dizer que as contribuições relativas ao ano 1999, que são aquelas que estão em causa, prescreveriam em 2009. A partir de 2000, o prazo de prescrição passou a ser de 5 anos, o que significa que as 2000 terão prescrito em 2005, por aí adiante, ainda que haja prazos de suspensão. O que acontece é que, a partir de 2006, começou a haver um cruzamento de dados entre as declarações à autoridade tributária e à Segurança Social e foram detectados 107 mil contribuintes da Segurança Social, trabalhadores independentes, numa situação em que não declaravam esses rendimentos à Segurança Social. E que as dívidas já teriam prescrito? Nessa altura, porventura, ainda não, porque foi feita uma notificação ainda durante o governo, quando era Vieira da Silva Ministro da Segurança Social, em 2006-2007. E essa notificação 2006-2007, o problema é que foi feita por carta registada simples e não por carta registada com aviso de recepção. E, portanto, essa notificação não foi juridicamente válida. Mas, aparentemente, os 107 mil contribuintes terão sido notificados, ainda que não com o registro de recepção. Com o registro de recepção, Passos Coelho terá sido notificado em 2012. Qual é a consequência do ponto de vista jurídico? Isto pode configurar também um crime de fraude à Segurança Social, previsto no regime geral das infrações tributárias. Qual é o problema? É que, nesse caso, a dívida tem que ascender a 7.500 euros.
A minha dúvida em relação a estes rendimentos é algo que ainda está por explicar e, portanto, eu acho estranho que, por exemplo, o PSD e o CDS recusem a prestação destes esclarecimentos em Assembleia da República, porque neste momento a taxa contributiva é de 30%. Ora, há informações nos jornais de que o Primeiro-Ministro recebia 2.500 euros e, portanto, isto ascenderia a uns 9.000 euros anuais. Tenho algumas dificuldades em perceber essa discrepância de valores. Vamos esperar que essas dúvidas sejam esclarecidas. Miguel Prata Roque, muito obrigada pela sua presença e análise e até para a semana.